Olá pessoal, bem-vindo e bem-vinda ao canal Amu Invest. DEVA11, o DEVA11, vale a pena? Venha saber. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Então, pessoal, este é um fundo imobiliário de recebíveis, ele é um fundo imobiliário de papel. É um fundo que acho que a maioria de vocês vão saber, né? Tá passando por bastante dificuldade, brigas internas, problema de inadimplência, problema de dificuldade financeira e muita confusão. Na data que eu gravo o vídeo, ele está sendo negociado aqui a R$ 41,87. Ele entregou de dividendo nos últimos 12 meses 18%. E isso aqui é uma distorção, né? Atualmente, o dividendo não chega a ser isso aqui tudo. Ele está sendo negociado com bastante desconto, a um PVP de 0,42. Ou seja, ele está sendo negociado aí com 58% de desconto. Ainda é um fundo negociado com alta liquidez, negociando uma média de 2 milhões de negócios por dia. E ele vem com a queda nos últimos 12 meses aí, caindo quase 50% a sua cotação. Recentemente aqui o site, eles fizeram uma mudança aqui ó, no gráfico, né? Antes ele tinha essa cotação ajustada, que dava uma certa distorção em relação ao gráfico da cotação real que o fundo foi negociado. Então com essa cotação padrão aqui, ó, sim, aqui é mais real. Então esse fundo, lá nos idos de 2020, quando ele veio a mercado, ele chegou a ser negociado ali ó, a 120, 150 reais, bem mais de 150 reais. Por que isso aqui ocorreu quando ele veio a mercado? Era um momento de pós-pandemia, um momento de inflação altíssima, elevada, e um momento que esse fundo ele tinha parte dos seus ativos indexados a IGPM. Então ele estava entregando um dividendo muito alto. E como o mercado é muito rentício e imediatista, as cotas chegaram a ser negociadas nesse absurdo. Depois que houve um arrefecimento, ele veio reduzindo para casa de 120 reais. E aí, desde mais ou menos março de 2021 até o mês 10 de 2022, entrou numa decrescente, chegando ao valor de 100 reais, inclusive vindo para algo abaixo dos 100 reais. Ele findou ali, mais ou menos no mês 10 de 2022, algo na casa de 93 a 94 reais. E aí, na virada para o ano de 2023, começam os problemas, né? Então, da virada de 2022 para 2023, o fundo tem uma breve oscilação, mas lá mais ou menos em março e abril é descoberto toda essa problemática financeira do fundo. Então as cotas desabam, vindo ser negociadas ali na casa de 60, menos de 60 na casa de 50 e poucos reais. O fundo esboça uma recuperação, mas ele não suportou. E aí as suas cotas caem para esse patamar aí atual, né? Essa média atual na casa de 40 e poucos reais. Aqui abaixo a gente vê algumas informações a respeito do fundo. Então a gente vê o nome do fundo, a gestora, né, o CNPJ, um fundo para investidor em geral, ele é de títulos e valores imobiliários, ele é um fundo de papel, prazo indeterminado, gestão ativa. A taxa a gente vai deixar para ver dentro do relatório e não há que se falar de vacância para fundo de papel. É um fundo que conta com 125 mil cotistas, conta com mais de 14 milhões de cotas emitidas, ele está valendo atualmente R$ 98 reais, e ele tem um valor de mercado aí de 1 bilhão e 380 milhões. Aqui é um ponto de atenção porque a marcação dos seus ativos aqui, aparentemente, né, a problemática que o fundo está passando não refletiu ainda no valor patrimonial dele. Não foi marcado aqui os prejuízos, as inadimplências, né? Então, ele ainda está sendo marcado ali próximo do valor dos ativos lá que ele emprestou. E o último dividendo entregue pelo fundo foi de 42 centavos. Em continuação, aqui no site, a gente vê informações aqui, como por exemplo o yield médio do fundo. Então naquele momento lá do início do fundo, que ele entregou dividendos muito altos e também foi negociado muito alto, ele chegou a entregar um yield de mais de 2%. Depois, durante o ano de 2021, ele ficou com um yield médio ali entre 1%, 1,3%, 1,4%, 1,5%. Depois teve uma queda desses dividendos e agora o dividendo médio do fundo está na casa entre 1,20% e 1%. Lembrando que todo esse dividendo médio aqui, pessoal, é o dividendo referente à cota na época. Então, para quem tinha um fundo na base 100 reais, mas na época ele estava sendo cotado a cento e tantos reais, o yield representava isso aqui, ó, 2%. Depois, hoje, esse yield que ele está aqui, ó, nessa casa aqui, recentemente, ó, esses yields na casa de 1%, 1,6%, 1%, 1,3%, é frente a essa cotação totalmente depreciada.
você for olhar o yield, vamos supor, na base de R$100, aí todo esse dividendo aqui, ó, ele é infinitamente menor. Aí ele vai para casa de 0,4, 0,3, 0,5. Então, por isso que esse yield atualizado aqui, esse yield acumulado dos últimos 12 meses, depende de quem tiver esse fundo. Se ele tiver na base de R$100, o yield on cost, o yield pessoal é muito menor. Então, bastante cuidado com esse yield acumulado. Aqui a gente vê os dividendos do fundo, ó, ele chegou a entregar 2,68, 2,50, depois estabilizou-se no patamar ali, ó, entre 1,28, 1,40, 1,40, ele entregava yields muito altos. E desde a problemática para cá, ó, aqui foi o momento de deflação, né, durante o ano de 2022, e aí o fundo esboçou uma recuperação, mas desde abril começa a derrocada nos dividendos. Ó. Então em abril cai para 70 centavos, depois aumenta para 85 e de lá para cá veio numa queda constante. Então a gente vê que mais recentemente, ó, abril quando começou o menor dividendo foi 70, 85, aí caiu, ó, 65, 60, 50, 47, 49, 52, 47, 42. Lá dentro do relatório gerencial, ele está bem defasado. As últimas informações aqui, ó, vai ser referente a esse pagamento de 52 centavos. Ou seja, de lá para cá, já teve mais 2 pagamentos e nós não temos um relatório falando das informações de lá para cá. Quando chegar lá no relatório, eu até comento sobre isso. Pela confusão interna que o fundo está passando, até isso está com problema para entregar relatório, né? Para a gente estar... Eu não sou cotista do fundo, né? Mas para os interessados estarem acompanhando mais de perto. Aqui a gente vê a rentabilidade do fundo. É um fundo que não tem 5 anos de existência, mas ele tem mais de 2 anos. Eu vou trazer para 2 anos para ficar menos pior para o fundo, né? Então a gente observa que desde abril é quando começa realmente a problemática do fundo no quesito de rentabilidade. E aí despenca aqui, ó, a cota. E aí, mesmo que o fundo entregue rendimentos, ainda assim ele está com rentabilidade negativa, porque não está conseguindo suprir toda a queda que o fundo vem sofrendo. Nos últimos 2 anos, esse fundo vem com rentabilidade de quase menos 50%, o CDI do período 26%, o IPCA do período 10%, o IFIX do período 20% e o IDIV, que é o Índice de Dividendos das Ações Pagadoras de Dividendos, é 44%. Então o fundo, no quesito de rentabilidade, aí, vem sofrendo bastante. Então, pessoal, antes de a gente continuar vendo mais a respeito desse fundo imobiliário, eu trago aqui para vocês formas de apoio financeiro ao nosso trabalho. Se quiser nos apoiar, considere fazer uma doação para o Pix do canal, amuinvest@gmail.com. Qualquer doação nos ajuda demais. Muito obrigado a todos vocês que colaboram. Outra forma de apoio financeiro, os nossos canais aí, ó, Amu Invest, Amu Fiagro, Amu Dicas e Amu Infra, esses canais contam com o clube de membros. Torne-se membro dos nossos canais e vai nos apoiar imensamente. O valor é bem baratinho e irrisório, a partir de 10 centavos por dia. Tornando-se membro, além de nos ajudar, você tem vários benefícios. Você tem acesso antecipado a vídeos. Esse vídeo está sendo gravado com quase 2 semanas de antecedência. Você tem preferência quando pede um vídeo e participa do nosso grupo fechado do Telegram. Os membros também têm desconto na nossa planilha de controle financeiro. Essa é uma planilha super completa, uma planilha muito bacana, barata, acessível, e ela vai te ajudar a controlar os seus ativos e ajudar na sua declaração de imposto de renda. Compre a planilha e nos apoie, porque é um ótimo produto aí e você também apoia financeiramente o canal. Por fim, nós contamos com e-books de introdução aos fundos imobiliários e introdução aos fiagros. Esses e-books possuem um conteúdo de fácil entendimento, fácil aprendizado, mas bastante agregador. Adquira esses e-books e nos apoie aí, porque vocês vão nos ajudar imensamente. Muito obrigado vocês que apoiam a gente de todas as formas. Obrigado de coração. Eu não poderia deixar de agradecer aos membros. Aqui no canal Amu Invest, o Cristiano Costa renovou o clube de membros no nível Silver. O Anderson Pena é membro novo e o Mundo Histórias Infantis renovou o clube de membros também. No canal Amu Fiagro, o Alexandro renovou no nível Gold, é membro aí há mais de 9 meses. O Antônio Tadeu renovou no nível Silver. F. Barros, Giovanni, o Rafael, todos são membros há bastante tempo. Saibam vocês, membros, vocês são importantíssimos aqui para a gente continuar fazendo o nosso trabalho. Vocês carregam os canais aqui nas costas. Muito obrigado a todos vocês que nos apoiam. Voltando para o site aqui, nós já estamos no relatório gerencial. Então é aquilo que eu falei para vocês. Ó. Esse relatório foi entregue em dezembro e no início de dezembro, se eu não me engano, dia 4 de dezembro. E aí, teoricamente, 4 de janeiro deveria entregar o mais recente. E eu estou gravando esse vídeo no dia 11 de janeiro e ainda não tem um relatório. Então, como eu disse, essas informações aqui são bem defasadas, são bem já ultrapassadas. Mas ele traz algumas informações que é para a gente se basear como que estão os rolos internos, né? Então, note. Esse fundo entregou 52 centavos, depois disso ele já fez mais 2 remessas. O yield na época era de 1,24, por quê? Ele estava mais ou menos a R$40, então esses 52 centavos frente a R$40 dava um yield de mais de 1%.
Lembrando que se a cota for de base 100, esse yield cai para 0,52. Então, nota a diferença para quem tem esse fundo lá naquelas taxas de 100. Imagina quem, se a pessoa tiver comprado naquelas taxas, naquelas cotações de R$150, né? E não tiver vendido. Então, o yield é infinitamente menor. Aqui o CDI deles, segundo eles, é 124% do CDI. Mas isso aqui, de novo, tem que levar em conta uma cota de base 100 ou com essa cota depreciada. Então, todos esses destaques aqui eu nem vou considerar muito, não. Eu acho interessante no relatório deles que eles costumam trazer o CDI e o IGPM, né, do período, IPCA e tal. Então, no último mês da época lá de novembro, de outubro, né? O IPCA de outubro foi 0,24%, o CDI de outubro foi 1% e o IGPM do período 0,50%. Naquela época, o IPCA acumulado era de 4,82%, CDI foi de 13,40%, inclusive a gente viu que já está muito abaixo disso, né? E o IGPM negativo, 4,57% acumulado no ano. Mas, de novo, todas as informações aqui também já estão bem defasadas. Aqui a gente vê algumas informações a respeito do fundo, inclusive sobre as taxas, ó. Esse é um fundo que cobra de taxa 20% de administração, 0,20%, né? 1% de gestão e 10% de performance. E aqui é a parte que sempre eu acho um absurdo. O fundo cobrar 100% do CDI. Tendo em vista que o fundo é indexado em IPCA, a maioria dos seus ativos, você cobrar uma performance de 100% de CDI, eu não vejo isso aqui como sendo adequado nem sendo justo. Aqui ele fala um pouco sobre os resultados, isso aqui também para mim é irrelevante, tá? Pelo menos atualmente, ainda mais que o relatório está bem defasado. Então ele fala o que ele distribuiu, essa parte aqui para mim é um pouco, qualquer coisa você lê essa parte, tá? Ele fala o que é o dividend yield da época do período também. A apuração de rendimentos, aqui já passa essa informação um pouco mais interessante. Então ele fala o seguinte, ó, ele fala: a apuração dos rendimentos leva em consideração a quantidade de dias úteis no mês. Então, outubro teve 21 dias úteis. Em novembro, contaremos com 20 dias úteis. Então, assim, um dia faz diferença para o resultado final que vai ser entregue. Então, para o próximo rendimento, serão considerados IPCA de setembro, 0,26%, e de outubro, 0,24%. Então, um dia a menos e o IPCA na época caindo um pouco mais, a tendência era do resultado vir um pouco menor. O que aconteceu na prática, tá? Os dividendos caíram dessa quantia de 52 centavos os últimos depois. A gente viu lá no relatório já, né? O fundo gerou um resultado de 52 centavos, apurado pelo regime caixa. Então, teoricamente, realmente esse dinheiro transitou pelo caixa. Em outubro, o fundo contou com os pagamentos, ó, 50% referente às parcelas do GVI Gramado BV, e somados aí 50% dos juros, tá? Dá 3,74% do patrimônio. E eles receberam depois, ó, em novembro, 50% dos juros. E aí começaram a receber, ó, 100% dos juros de Aquaprime, que representa 1,94%. Então se manteve esses dois e o Aquaprime pagou 100% dos juros aí. Ponto até interessante, né? Contudo, apesar dele começar aparentemente a receber mais, isso não se refletiu no rendimento entregue, né? Aí aqui ele começa a falar o seguinte, ó, que após as assembleias de outubro e novembro, a carteira do Dev encerrou o mês da seguinte forma: 43% pagando em dia. Então, poxa, por que esse fundo, Versailles, HCTR, Tord, são fundos que estão sofrendo muito? Concentração no mesmo grupo econômico. E como o grupo econômico deu problema, isso está trazendo problema para o fundo. E além disso, ainda estourou outras pipineiras nele. Então imagina que ele está hoje, entre aspas, entregando apenas 40% dos seus devedores. Então, quase 60% aí não está gerando resultado para o fundo. Isso é algo bem, né, bem interessante. E a conta meio que não fecha o 100%, né? 43% está pagando em dia. Se você colocar aqui, ó, mais 41, 42 que seja, aí tá dando 85. E os outros 15% é o que então? Enfim, né? Ele tá com 30% em carência, 11% inadimplente e os 15% aqui ele não chega a falar. E aqui começa o blá blá blá, ó. Esse é um fundo que eu não vou ler tudo isso aqui para vocês para o vídeo não ficar muito longo. Mas aqui ele começa a falar sobre a problemática que eles vêm enfrentando. Eles estão com disputas e está tendo problema. Inclusive, aparentemente foi destituída a equipe de gestão do fundo, mas eles depois disseram que não foram. Então, a confusão. A gente não sabe quem que vai fazer o próximo relatório, se é a equipe antiga, a equipe nova. Tem o administrador do fundo já veio a mercado dizer que não tem conhecimento oficial de que a equipe de gestão foi destituída. Então, sim, tá algo bem complicado. Aqui eles falam mais ou menos os passo a passos, ó, do que está acontecendo com cada um dos devedores. De novo, eu vou pular essas partes aqui. E aqui ele fala das questões até de processo judicial que eles estão envolvendo. Então, porque segundo eles, teve assembleias aí, e essas assembleias fizeram coisas que não deixaram se manifestar, coisas nesse sentido.
Fizeram destituição até também de quem faz alienação fiduciária. Eles tiraram a Oliveira Trust e colocaram outro responsável aí. Então, assim, tá algo bem complicado. Aqui ele fala mais ou menos como é que tá o andamento. Os descontos que foram dados meio que passou por cima da decisão da maioria lá, não ouviu todo mundo. Então, assim, ó, processo judicial para suspensão dessas assembleias, isso aqui que eles estão brigando muito. E aqui foi dado o waiver até o final de dezembro. E aí agora só em fevereiro que a gente vai saber se o fundo vai começar a conseguir voltar a receber esses recursos aqui. Porque ainda o dividendo agora que ele anunciou em janeiro, né? Ainda é resultado lá de dezembro. Então, por enquanto, como o dividendo veio menor nesse último dividendo anunciado, aparentemente, né, isso aqui ainda não voltou. Só vai ter certeza se vai começar a receber esses recursos aqui no próximo relatório gerencial, né, no próximo também dividendo anunciado. E aí, como aqui, ó, foi dado desconto até o meio do ano de 2024, até julho de 2024, pô, se esses aqui forem dados esse desconto, o fundo continua com esses valores aqui recebendo a menor, né? Então, aqui ele fala os ativos que ainda estão inadimplentes, tem coisas lá do GPK, que é o grupo parte, eles negociaram, outras partes não, ó. Então, ó, 5%, 3, 2, 19, que é aqueles 11% que sequer foram negociados. Acredito que a maioria, se não todos aqui, são daquele grupo GPK. E aqui eles falam sobre as questões judiciais, que foi dito no relatório anterior, e ele começa a trazer aqui a sua DRE, Demonstrativo de Resultado de Exercício. Se a gente observar bem, ó, em abril de 2023, foi quando ocorreu os problemas, que já teve uma redução drástica dos dividendos do fundo, ó, ele começou a distribuir 85 centavos. Nessa época, ele receitava 12 milhões, ó, 8 milhões de juros e 3 milhões de correção monetária. Para você ter ideia, atualmente, a correção está só em 1 milhão e 900. E dos 8 milhões que eles receitavam, caiu para 5 e pouco. Isso porque já veio numa melhora. Ó. Ele estava receitando aqui, ó, 4.200, 4.500, melhorou para 4.9, 4.7, 5 milhões, 5.200. Tinha sido em outubro uma das melhores receitas ultimamente. E aparentemente, em novembro e dezembro aqui, que a gente não tem essas informações, deve ter caído esses resultados do fundo aí. Mas note o quanto ele tinha de resultado antes e o quanto ele está tendo de resultado agora. E isso está machucando demais o fundo. O que eu costumo fazer aqui é ver na prática, ó, despesas do fundo, 800 mil, e ver o que esses 800 mil representa frente ao que ele receitou. Eu prefiro calcular assim do que ficar olhando aquelas taxas que eles informam lá. Então, olha só, 801 mil, que é o que ele teve de despesas, vezes 100, aí, mas ainda assim vocês observam, a despesa é alta, né? Tipo assim, o fundo que tinha despesas, ó, 600 mil, 900 mil, 900 mil, 800 mil, a taxa do gestor, mesmo com todo o problema que o fundo vem passando, continua sendo paga. Então o gestor continua sendo remunerado, sabe? Então é complicado. Eu acho que nesses momentos aí, a gestão deveria também abdicar um pouco das suas receitas, né? Diminuir um pouco o que está recebendo, porque se o cotista está sendo prejudicado, eles também deveriam pôr a mão no bolso. Mas geralmente é assim. Quando o fundo vai bem, performa muito bem, eles recebem a mais, porque performaram bem, mas quando o fundo vai mal, eles não têm essa penalização, né? Então isso aí para mim é algo que me deixa um pouco entristecido com essa questão do mercado, os profissionais de mercado, enfim. 800 vezes 100 dividido por 8.207. Então a gente observa que a última taxa que o fundo vem cobrando aí na casa de quase 10%, até que é aceitável. Mas como o fundo vem com muita dificuldade, é algo que deveria ser repensado, né? Enfim. Nesse vídeo aqui, para não ficar mais longo do que já está, eu não vou tecer comentários aqui, mas o que é o problema assim? Se você olha inicialmente esse portfólio do fundo, é um portfólio muito pulverizado, então isso aqui seria um ponto positivo do fundo. Inicialmente, não dava para saber que esses carniças aqui, ó, Hope, One, aí depois você vem cá para GPK, que isso era um único grupo econômico, né? Então você olha aqui para os devedores, você olha aqui 8%, 6%, 5%, você vê bem pulverizado o portfólio. Então, o grande problema desse grupo aqui do DEVA, HCTR, o Versailles, né, o VSLH, é que eles fizeram, apesar de pulverização aqui, mas a concentração num único grupo econômico. E isso foi que eles foram pegos no contrapé. Um setor arriscado, o setor está passando por dificuldade, economicamente dizendo, né, e isso afetou severamente o fundo. Então, pessoal, antes da gente continuar aqui no relatório, a gente vai ver mais algumas informações sobre o fundo, algumas informações sobre os seus devedores. Antes da gente continuar, eu trago agora a forma de apoio gratuito ao nosso trabalho. Se você gosta do que a gente faz nesse vídeo, deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva no nosso canal e ative o sino.
Tudo isso são ações gratuitas, mas que para o canal faz muita diferença. Nós temos o objetivo de tentar chegar a 20 mil inscritos aqui no canal, então se inscreva e nos ajude a chegar nessa meta. Comenta para nós aí, e aí, você tem o DEVA no seu portfólio? Você já teve? Você vendeu ele? Está pensando em comprar? Comenta aí para nós. Você acha que é um fundo que vai se recuperar? Você acredita na recuperação do fundo? Comenta aí para nós, seu comentário é muito interessante. Eu particularmente não tenho esse, apesar de ter o HCTR e o Versailles, mas o que me chama a atenção é que, pelo menos inicialmente, o pessoal do DEVA estava tentando ser mais transparente, trazer mais informações ao mercado, e acho que eles foram podados, né? Brigaram internamente e está prejudicando eles. Então o que eu mais vejo, a questão é o seguinte: para mim, o que é mais grave não é nem o problema do fundo passar por todas as dificuldades que ele está passando, mas o mais grave é o acovardamento por parte da gestão, né, do HCTR, do Versailles. Eles não trazem informação ao mercado, então isso é muito grave. E o DEVA, os gestores do DEVA que tentaram trazer alguma coisa, por briga, conflito e tal, e ainda não conseguem trazer as informações. Então, eu acredito que para o longo prazo, mas longo prazo é mais de 5 anos, 5, 7, 8 anos, eu acho que o fundo consegue se recuperar, mas não voltar aos patamares de 100 tão cedo. Mas algo talvez na casa de 60, 70 reais, sendo muito otimista, 80 reais, acredito que pode ser que ele chegue nesse patamar. Mas no mínimo, eu não vejo um cenário otimista aí para os próximos 4, 5, 6 anos, não. Eu não tenho o ativo, não tenho interesse de ter, nem entrar por achar uma oportunidade, mas isso não significa que o ativo seja bom ou ruim, ou indicação de compra, venda ou manutenção do ativo. E os ativos que eu possuo estão de molho, né? Eu não estou comprando mais porque eles caíram, porque nesse caso aqui eu não vejo como sendo uma oportunidade, mas por enquanto eu ainda não optei por sair deles, eles estão de molho no meu portfólio. Eu tenho um canal secundário, o canal Mufi Infra, e o nosso objetivo é tentar chegar a 1000 inscritos e monetizar o canal. Vá lá no canal Mufi Infra e nos ajude. Já contamos com 534, precisamos chegar aos 1000. Nós temos 4 canais e esses canais estão em outras plataformas. Vá nessas plataformas, siga, se inscreva, comente, compartilhe, que isso ajuda demais. Abra o caixa de pergunta frequentemente no Instagram, deixe a sua dúvida lá que a gente vai procurar atender com a máxima rapidez. Voltando para o relatório, essas tonalidades de verde aqui para mim não são tão boas. Ó. O fundo tem 85% em CRIs, 8% em FIIs e 6,5% em caixa. Essa senioridade a gente viu que não adiantou nada para o fundo. E é isso aqui que eu falo, essas tonalidades de verde, pelo menos para mim, não dá para ter certeza absoluta. Acho eu que 29% é corporativo, 18% é multipropriedade. Mesmo esses corporativos, que aparentemente seja isso, tá? Ainda a gente viu que é um corporativo do grupo, provavelmente do GPK, do grupo de resorts e tal, então não adiantou nada, acaba sendo também meio que multipropriedade. Ele deve ter esse percentual em loteamentos e tem esse percentual aí em incorporação, e acredito que 5% em shopping são as maiores posições do fundo. Aqui mais abaixo a gente vê o que ele tinha indexado, né? Ele tinha um percentual ali, seu portfólio em GPM, PCA, INPC e CDI, sendo que ele é majoritariamente indexado em IPCA. Então, se ele tem IPCA mais 10, por que o fundo ele cobra performance baseado em CDI, né? Então, isso eu nunca vou entender. Os demais indicadores aí quase não têm exposição. Então, realmente, a maior parte dos devedores dos CRIs são indexados a IPCA. Aqui a gente vê que é um fundo que tem diversificação em boa parte do país. Ele traz esse gráfico aqui falando sobre a quantidade de pulverização por estados. Chegou a ter 16 estados distintos devedores e chegou a ter aqui um ápice de 58, 59 devedores, e atualmente ele está na casa de 49 devedores, sendo que muitos desses aqui são devedores do mesmo grupo, né? Então, um ponto menos mal do fundo, ele tem um percentual alto de ativos que já zerou as obras, né? Então o risco de obra é bem mitigado, ele tem um percentual pequeno de ativos aqui que precisa ainda ter o risco de obra, e vendas, né? Que aí é por isso que esse fundo está sofrendo. Porque essas vendas aqui que não estão conseguindo gerar resultado para o fundo, por mais que ele tenha um percentual alto da carteira, já com as vendas bem feitas, né, quase finalizadas as vendas, todo esse percentual para cá que não vendeu tudo, acaba influenciando hoje no fundo, nos resultados que ele consegue entregar, né? Além do mais, aqui a gente vê os fundos que o fundo possui, e aí ele tem aqui, ó, LSPA, provavelmente deve gerar rendimento para o fundo. O DVFF, que é o FOF deles, gera rendimento para o fundo, mas eles têm uma participação no XBXO, que é o shopping que eles investiram lá em São Paulo, e por enquanto isso não está trazendo resultado para o fundo. Então, poxa, aqui pelo menos é só 2% da carteira. Mas fundos como HCTR e Versailles tem um percentual alto em fundos imobiliários que não trazem retorno para o fundo, né? E isso traz um impacto bem negativo para ele. Aqui a gente entra na parte que eu falo o seguinte:
você se interessar por esse fundo, minimamente, venha nessa parte e veja os devedores, para você entender minimamente em que você está investindo seu dinheiro. Então aqui é o que é esse FII LSBA. Aqui ele vem explicar o que vem a ser esse FII, o que é esse CRI, que é aí são as dívidas, esse Gran Viver. Então isso aqui, ó, é lá em Minas, é pulverizado, é um loteamento. Então aqui ele fala quais foram as garantias dadas, como é que está a parte, obra executada, ele não traz informações, quanto da carteira foi vendida, ele não traz informações, inadimplência, não traz informações. Então, minimamente você tem que saber como é que está o andamento de cada um dos ativos que ele está financiando, né? Ó, o do Gramado Parques aí, ó, CRI Brasil Parques aí, A e B. Então ele fala o que foi dado em garantia, ele não fala como é que tá as obras ou não, né? Enfim, dá para você ver um por um dos devedores. Acredito eu que se você fosse posicionar no ativo, é imprescindível que você acompanhe esse tipo de informação aí. Então, pessoal, o que eu tinha para trazer a respeito do DEVA 11 são somente essas informações. Eu gostaria de agradecer imensamente todos vocês que nos apoiam, seja de forma gratuita, seja de forma financeira. Obrigado a vocês que adquirem os e-books ou a nossa planilha de controle financeiro. Obrigado a vocês que fazem doação para o Pix ou se tornam membros. Saibam vocês que todo esse apoio ajuda demais a gente aí. Por falar aí, nós temos lá no canal Mudicas, né? E-books de português aí para concurso público. Considere fazer aquisição. Todos esses apoios aí nos ajudam demais. Eu vou ficando por aqui e eu espero encontrá-los nos próximos vídeos. Fiquem todos com Deus. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite e fui! I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I wanna be the greatest. Everybody on the fake shit. I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement.